A felicidade só vem com grandes conquistas? Fala pessoal, meu nome é Fernanda. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre este livro aqui, que eu já comentei sobre ele em vídeos passados, e sobre uma carta que eu estava lendo, que é do Denis Xavier, professor de filosofia. Já comentei sobre ele aqui também, vou deixar linkado aqui o perfil dele. Bom, gente, este livro aqui, O Arte de Gastar Dinheiro, eu já comentei sobre ele em alguns vídeos e ele fala muito, diferente do que pode parecer, ele não trata da parte de planilha, de você fazer cálculo, de ver onde investir o seu dinheiro, não é esse o viés. O viés é um viés de comportamento, de você perceber com o que você gasta o seu dinheiro, por que você gasta o dinheiro naquilo dali, se aquilo dali efetivamente te faz bem, ele traz reflexões para que você pense sobre isso. Não é uma parte aritmética, não é uma parte contábil de como gastar seu dinheiro. Então, este livro aqui, ele é comportamental, em que pese ele trate da nossa questão financeira. E, associado a isso, eu li recentemente uma carta que o Denis Xavier ele posta semanalmente e eu quis linkar essas duas coisas. Foi essa carta aqui, que é a carta 139, que o título é O Caminho Sem Fim, e ele vai tratar sobre a esteira hedônica. Você já ouviu falar na esteira hedônica? Sabe o que é que significa esteira hedônica? Bom, o termo esteira hedônica, ele quer mensurar, ele quer falar sobre a gente viver em um ciclo em que a gente quer uma coisa, a gente conquista aquela coisa, a gente já quer outra coisa. Então, a gente fica nessa esteira, efetivamente, dessa esteira hedônica em que os nossos desejos, eles vão sendo suplantados por novos desejos. Então, o desejo por não possuir e o tédio de ter. E aí a gente já quer novas coisas. O Denis, ele faz uma reflexão muito legal nessa carta sobre isso. Alguns trechos aqui são... Alguns trechos não, a carta toda. Eu adoro a forma que o Denis escreve. E ele fala coisas muito legais. Uma das coisas que ele fala sobre essa questão é que... contextualizando, né? Ele vai falar que a gente muitas vezes tem um desejo, a gente realiza aquilo dali, já vem outro desejo. A vida ela já se reorganiza de modo que já nasce ali um novo desejo em você, você já quer uma nova coisa, então você vai vivendo esse loop. Aí ele fala, a vida reorganiza-se ao redor das novas circunstâncias e o indivíduo retorna a um estado emocional próximo daquele em que se encontrava antes. A metáfora da esteira é particularmente feliz. Quem caminha sobre ela realiza esforço contínuo sem alterar a sua posição. A imagem sugere movimento, mas um movimento que não conduz a lugar algum. Isso é muito interessante, porque nessa questão de desejos, muitas vezes a gente vive nessa constância de querer. Tem uma coisa, já quer outra. E aquilo ali ela vai se sobrepondo, inclusive impedindo que você desfrute daquilo que você efetivamente tem. Ainda mais em tempos de rede social, que o consumo exacerbado, desenfreado, ele é colocado e nós somos bombardeados todos os dias com isso. Então você vai tendo ali uma coisa que vai sobrepondo a outra e você nem curte o que tem, nem usou efetivamente o que tem e já tem o desejo de ter outra coisa. Mas onde está o link com este livro? O link com este livro está aqui. Eu já terminei essa leitura, muito boa, inclusive. Acho que vale muito a pena. É super rapidinho de ler, porque ele é muito simples, tem uma linguagem simples. E neste livro, ele fala que quando a gente fala de gastar dinheiro e quando você vê um livro de finanças, muita gente imagina como é que a gente vai economizar dinheiro, não necessariamente gastar o dinheiro. E aqui ele fala, neste capítulo, tem um capítulo especificamente, que ele fala sobre boas formas de você gastar o seu dinheiro. E ele fala que nós temos que temos que experimentar várias coisas para ver aquilo que a gente efetivamente gosta e com isso então gastar o nosso dinheiro. Por quê? Eu acho essa reflexão interessante e acho que ela casa com essa questão da esteira hedônica. Porque na esteira hedônica você está ali consumindo e você não consegue usufruir disso. Você vai só colocando um desejo sobre o outro, achando que a felicidade está nisso, coloca um desejo sobre o outro e não usufrui, não vive realmente aquilo dali, não desfruta daquilo dali. Já o que o livro vai falar, este livro aqui, é que você precisa descobrir coisas que você efetivamente gosta de colocar o seu dinheiro. Você realmente curte aquilo dali, você não está sendo influenciado. E aí o que é que ele fala? Experimente muitas coisas. Experimente muitas coisas e veja quais dessas coisas, quais dessas experiências ou compras, objetos, enfim, o que for,
que faz sentido para você. E com isso, então, você gastar o seu dinheiro. Porque uma das coisas que é muito ruim é perceber, né? Se perceber em um local em que você gastou, você colocou tempo da sua vida, porque tempo é dinheiro, você desprendeu ali um valor para ter uma coisa que no final você nem gosta. É até que o pessoal fala, gastar dinheiro com comida ruim. Você despendeu ali um valor, você fez isso, mas você não curtiu. Você não viveu aquilo dali. Não é uma experiência que te satisfaz. Às vezes apenas porque você viu alguém fazer ou porque está na moda. Mulher muitas vezes é muito influenciada por isso. Na questão mesmo de compras. Ah, eu vou comprar roupa tal porque agora tá na moda. Mas você não gosta, não cai bem no seu corpo, não é uma coisa que você realmente curte, tem uma cor, uma estampa que não é a sua cara. Ou seja, você tá desprendendo energia, tempo, dinheiro para algo que você nem gosta. Então você vai estar tendo o prazer ali momentâneo da compra, esse prazer vai ser suplantado rapidamente porque estamos nessa esteira e você não vai ter curtido absolutamente nada daquilo dali. Então esses dois conceitos juntos, para mim faz muito sentido. Comenta aqui se faz sentido para você também pensar que nós estamos nessa esteira. Eu acho muito difícil na sociedade em que a gente vive. Só se a gente realmente viver isolado de internet, acho que deixar só ali aplicativo de mensagem, só o WhatsApp mesmo, e para a gente não ser, então, bombardeado com isso. Mas, de outra forma, não consigo perceber. E aí você, então, vai sempre ter esses impulsos, né? Para ter esse consumo mais desenfreado e tal. Mas aí você pode tentar, consciente disso, fazer então o consumo, já que vivemos nesse lugar de consumo maior, e o consumo eu não acho que ele seja um problema de forma alguma, eu acho que o consumo daquilo que pode até ser barato, mas que você não usa, que não se encaixa na pessoa que você é, isso sim é ruim. Você pode, então, tendo essa consciência, usar esse dinheiro, essa energia, esse tempo para coisas que você realmente gosta, para coisas que você realmente percebe ali que fazem diferença na sua vida, que lhe trazem um prazer que dura um pouco mais. Porque o prazer de uma compra geralmente é algo mais momentâneo, mas uma experiência, eu gosto muito de sair para jantar com meu marido, então eu vou sempre colocar aqui, reservar um valor para fazer isso. Sempre vai surgir, primeiro porque comer é uma necessidade, mas o desejo de conhecer novos locais, eita, quase que não sai, de conhecer novos locais, sempre vai acontecer, sempre vai existir. Então você pode reservar um valor para isso, ou seja, colocar realmente o seu dinheiro naquilo que você efetivamente gosta. Esse livro ele traz muitas reflexões sobre isso, coisas que nós somos muitas vezes impactados a colocar o nosso dinheiro que a gente nem gosta, que a gente nem curte, que a gente nem viveu direito. E no final deste livro, ele traz aqui alguns conselhos de formas ruins de você gastar o seu dinheiro. Eu achei muito legal isso, até porque a gente sempre fala sobre gastar bem o dinheiro, sobre economizar, investir, aprender essas coisas, mas pensar um pouco sobre quais são as formas que são ruins de gastar o dinheiro faz também a gente virar essa chavinha e perceber o outro lado da moeda. E aí ele fala assim, vou falar alguns aqui, tá? Não vou falar todos porque são muitos. Ele fala, busque status em vez de independência. Isso também parece com alguns capítulos do livro aqui, né? Porque ele fala que você ter dinheiro e não ter independência é ruim igual, porque você fica preso ali. Porque o dinheiro ele tem que trazer uma certa liberdade. Se ele não traz, então seria ruim. Outro que ele fala que é bem interessante. Permita que o dinheiro, o gasto, o ganho e o acúmulo se tornem uma parte essencial da sua identidade, ou seja, de quem você é. A coisa mais horrível que existe é você conversar com alguém que adora falar quanto ganha, quanto gasta, quanto custou as coisas dela. Isso é horrível. Vira uma parte da identidade da pessoa e a conversa, pelo menos eu acho, se torna muito ruim. Outro que é muito bom. Presuma que o dinheiro não pode resolver nenhum de seus problemas e que é a raiz de todo mal e ego, porque é outro lado da moeda. O dinheiro, ele é muito bom. Ele resolve todos os problemas? Não. Mas achar também que ele não resolve nenhum problema já é um problema. Porque ele vai resolver muitos problemas, ele vai conseguir melhorar a vida. Em muitas circunstâncias, vai. Não dá para olhar para a questão financeira também com esse viés de não presta, não é uma coisa boa, porque não é assim. Fantasie que ter mais dinheiro é a solução para todos os seus problemas. Tem um ponto aqui do livro que ele fala que
às vezes a gente tem a visão de que a pessoa que ganha mais dinheiro, ela é necessariamente mais feliz. E isso não é verdade. Ela pode necessariamente ter mais conforto, mas felicidade não necessariamente tem a ver com conforto. Essa sensação de bem-estar necessariamente não tem a ver com quanto dinheiro você tem na conta. Então, ele vai tratar sobre isso. Que a gente às vezes pensa que se eu tiver mais dinheiro eu vou ser mais feliz. Não, você vai conseguir resolver provavelmente alguns problemas e isso vai lhe tirar fatores que causam tristeza, mas não necessariamente vão te fazer mais feliz. Achar que a métrica da felicidade é essa, ela não é. Não necessariamente a pessoa é mais feliz, ela pode ser mais feliz, mas esse fator não vai ser o determinante. É claro que aqui eu estou falando em linhas de normalidade, da pessoa que já tem uma casa, tem uma segurança habitacional, consegue, no caso do Brasil, pagar um plano de saúde, consegue se alimentar com qualidade, consegue pagar a escola de um filho. Não estou falando de uma pessoa que é bilionária, estou falando de uma pessoa que ela consegue ali ter uma vida já com segurança, com uma certa tranquilidade. Essa pessoa, ela não pode achar que ter mais dinheiro necessariamente vai fazê-la mais feliz. Inclusive, a Esther Hedonick, ela fala disso, né? Por quê? Porque às vezes a gente acha que se eu tiver tal coisa, pronto, eu vou ser feliz. Se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir obter essa promoção no meu trabalho, eu vou ser feliz. E não vai. Por quê? Porque quando você alcança esse local, você já vai querer alcançar outro local. Você já vai querer ir para outro patamar. Os desejos, eles vão se sobrepondo um sobre o outro e você vai vivendo nesse looping de sempre achar que é naquele ponto lá, naquele patamar que a felicidade está e não é. Com certeza não é. Inclusive para relações humanas, experiências, a gente acha, quando eu casar eu vou ser feliz. Não vai. Não porque o casamento é ruim, mas porque esse estado de felicidade ele tem que existir antes. Não é um momento da sua vida, uma realização, um acontecimento que vai definir isso. Assim como não é ganhar o triplo de salário que necessariamente vai te fazer mais feliz. Porque a gente vive nesse looping, nessa suplantação de desejos, de querer. A gente queria uma coisa, tenho essa coisa, já nem quero mais tanto, agora eu quero outra coisa. Então a gente vai vivendo nesse looping. E aí o livro, junto com essa carta, para mim, eu li os dois mais ou menos na mesma época, então fez muito sentido para mim pensar sobre isso, ter isso em mente, para não viver na corrida dos ratos, não viver às vezes em uma gaiola de ouro, achando que o ter mais necessariamente vai te fazer mais feliz, porque não é isso. Porque na medida que a gente tem, a gente quer ter mais. À medida que eu consigo ter determinada coisa, eu já quero outra coisa. Isso é infinito. Então, já que a gente já tem essa consciência de que isso é infinito, de que o querer é infinito, vamos direcionar esse querer para algo que realmente faça sentido para a gente, que a gente efetivamente goste. E eu não estou falando de algo sobre ser produtivo ou ser um desejo que vai mudar a sociedade. Não, estou falando de você colocar o seu dinheiro naquilo que você efetivamente gosta, naquilo que realmente faz sentido para você, seja uma roupa, um carro, um bem de colecionador, o que for, mas saber aquilo que faz sentido para você e não para as outras pessoas. Comenta aqui se faz sentido para você unir esses conceitos, se você já tinha ouvido falar sobre isso, se você já leu esse livro e se gostou, inclusive está aqui também A Psicologia Financeira, que é meu marido que está lendo. São livros muito bons, já falei sobre eles aqui no canal. Vou deixar os outros vídeos que eu falo sobre esses livros aparecendo aqui para vocês. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, fala aqui um pouquinho da sua experiência sobre isso e eu espero que essa reflexão faça sentido para você. Até o próximo vídeo.